Ei, deixa eu ver se eu te pedi para entrar. Olá, boa noite. Olá. Boa noite. Olá, boa noite, pessoas. Como é que vocês estão? Estamos bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Eu não estou achando meu óculos, final do dia. Deixa eu entrar aqui também. Pronto, agora deu. Final do dia eu já estou perdida, mas vou sem óculos mesmo. Prazer. Prazer. Prazer enorme, Juliana. Prazer é todo nosso. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estar aqui com a gente essa noite. Muito obrigada. De início, vou me apresentar. Meu nome é Ellen. Meus colegas Natália e Gabriel. O intuito dessa entrevista é para a nossa disciplina, Psicologia Organizacional e do Trabalho. E aí a gente está fazendo uma pesquisa com base nas áreas da psicologia organizacional. E aí a gente vai fazer algumas perguntas e se está tudo bem para você a gente gravar essa chamada, tudo certo, né? Pronto. Gabriel, tu consegue gravar por aí, né? Pronto. Primeiramente, a gente quer conhecer um pouco sobre você, o seu nome, sua idade. Se apresente para a gente, por favor. Sim. Antes da gente seguir, eu vou verbalizar o meu consentimento, tá, para a utilização da minha imagem, porque eu não consigo imprimir o termo que foi o Gabriel que me enviou, mas eu verbalizo, vocês podem utilizar a minha imagem sem problema algum. Eu sou a Juliana, dos Prazeres, mas pode chamar de Ju. Eu tenho 40 anos, resido na zona oeste do Rio de Janeiro, e hoje eu sou formada em recursos humanos e pós-graduada em estou concluindo agora mais uma pós, em diversidade nas organizações. Toda a minha experiência com recursos humanos, ela iniciou em uma empresa chamada Atento, que é uma empresa de call center. Não sei se aí vocês conhecem, telemarketing, né? Sim. E aí eu comecei lá como operadora, depois eu fui galgando aí outras posições, fui instrutora de treinamento, fui posteriormente assistente de treinamento, que era uma atuação mais administrativa, estratégica, etc. E, na sequência, me tornei supervisora de treinamento. E aí foi um dos maiores desafios da minha carreira, que eu me vi super jovem, liderando 22 outras pessoas, que eram instrutores, e eu precisava orientar, desenvolver, acompanhar, direcionar da melhor maneira possível. E confesso para vocês que foi uma experiência que me desenvolveu muito. Eu fiquei aproximadamente 1 ano e 7 meses como supervisora e depois me tornei analista pleno, porque esse era o nível hierárquico, era a estrutura organizacional da minha empresa, da empresa anterior. Primeiro analista supervisora, depois pleno. Como pleno, aí eu enveredei por recrutamento e seleção, e onde eu recrutava para setores específicos, como vendas, uma expertise um pouco diferenciada ali, devido ao meu perfil um pouco mais agitado, era esse o recrutamento que eu fazia. Depois da Atento, eu me fiquei um tempo desempregada, e aí fui para outras oportunidades. Iniciei ainda em recrutamento e seleção em empresas do segmento logístico, e hoje estou atuando no segmento da beleza, no Grupo Boticário. Aqui eu também recruto em vendas, estou há 2 anos no Boticário, fui promovida agora no final do ano passado. Faço recrutamento em 5 estados, inclusive na Paraíba. E hoje a gente tem um ritmo de trabalho que é intenso, como qualquer área de recursos humanos, porém ele tem algumas características que a gente chama de CLT Premium. Então, eu trabalho remoto, eu hoje tenho uma jornada flexível, onde eu só preciso comunicar ao meu líder, olha, hoje eu preciso entrar às 10, mas eu vou trabalhar até 8 da noite no dia seguinte, ou não trabalho também se eu tiver entregue a minha demanda. É muito tranquilo, não existe um controle. Eu, às vezes, brinco, eu fico 10 dias, às vezes, sem falar com o meu líder direto, porque a gente acaba... não existe um controle do que você faz, só é importante que você conclua. Então, é uma empresa que tem uma cultura organizacional totalmente diferente de tudo que eu já vivi na minha vida, e isso é construído muito com base em treinamentos, em orientações, em compartilhamento de direcionais aqui, que a organização dá aos seus liderados.
E uma das coisas também que eu mergulho muito é o compromisso real que a gente tem com diversidade. Por isso, inclusive, que eu estou agora fazendo mais uma pós em diversidade e inclusão, né? Iniciativas de contratação de pessoas pretas, pardas, mulheres, pessoas com deficiência, não só porque é cota, mas porque é uma pauta social importante, e também contratação de pessoas 45+, diversidade geracional. E isso é algo que a gente percebe que o mercado ainda não está tão antenado, assim como também a contratação de LGBTQIAPN+, de pessoas trans, e são metas reais, sabe? A gente tem ali métricas, indicadores que a gente precisa acompanhar e também participar aqui dos treinamentos que a empresa estipula para combater etarismo, racismo, etc, etc, etc. Enfim, essa é a minha trajetória profissional, e aí fiquem à vontade para falar. Eu sei que vocês querem pautar mais em treinamento, mas eu acho que eu não consigo falar da minha trajetória sem falar hoje do meu momento profissional, que realmente é muito satisfatório. Mas, enfim, fiquem à vontade. Isso é muito importante, até essa questão da inclusão social. É bastante interessante nessa área da psicologia. E eu até esqueci de mencionar, acho que no documento vem informando, mas a gente é da Universidade Estadual da Paraíba e estamos no 4º período de psicologia. E isso é bastante interessante, até porque eu não tinha conhecimento dessa área, e então vai ser algo bastante importante para o nosso conhecimento e para a nossa trajetória também. E exatamente sobre a área de treinamento, há quanto tempo que você está nessa área da psicologia organizacional, especificamente treinamento? Eu trabalhei em treinamento por aproximadamente 8 anos da minha trajetória profissional, mas na empresa Atento Brasil, onde eu comecei como operadora, enfim, e depois eu me tornei agente multiplicadora, que era instrutora de treinamento. E ali eu aprendi posicionamento de sala, enfim, técnicas de oratória, etc, 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 até atingir ali outros níveis, né, dentro da organização. Certo. E aí você comentou, acho que um pouco sobre o que você está trabalhando atualmente, né, e a sua função. Você poderia aprofundar um pouco mais o que você está trabalhando atualmente e sua função específica? Sou analista de recrutamento e seleção do Grupo Boticário, e eu atuo especificamente na vertente de varejo, as lojas. A gente recruta hoje, eu recruto para as lojas, e tanto nas lojas quanto nas funções administrativas nós temos esse compromisso aí com a diversidade, com a inclusão, não apenas por cota, mas realmente entendendo o impacto social que essas iniciativas proporcionam, sabe? Entendo. E o que te fez levar ir de encontro a essa área dentro da psicologia organizacional? Você sempre teve interesse com essa área? Zero, amiga. Eu era técnica de telecomunicações quando eu era de exatas, e aí eu fui começar a trabalhar no call center e eu queria sair do atendimento, porque é muito estressante. E a vaga que tinha era em treinamento. Falei, opa, vou para lá, vou pular meu barco. E aí eu comecei realmente a me apaixonar, tanto que hoje uma das minhas características aqui é aliar dados com recrutamento. Então, eu ainda tenho esse olhar para exatas, mas humanas me arrebatou de uma maneira que eu não consegui sair de forma nenhuma. Eu encontrei líderes que me inspiraram muito a permanecer nesse segmento. Então, foi isso. Esse foi o ponto principal que me fez a gostar e me identificar com o treinamento, com recursos humanos como um todo. Certo. É justamente isso. E a sua trajetória acadêmica, como foi a sua experiência durante a sua trajetória acadêmica? Bom, eu inicialmente havia prestado vestibular para engenharia elétrica. Nossa. E aí, quando eu comecei, nada a ver com nada, mas quando eu comecei a atuar com treinamento, eu entendi que fazia sentido realmente ali ir para a área de recursos humanos. E aí foi onde eu fui e consegui uma bolsa no ProUni na época para cursar recursos humanos. Hoje já fiz algumas especializações, gestão estratégica de pessoas, psicologia organizacional, que estava lá no LinkedIn, enfim. Mas foi realmente linkado com a oportunidade que eu tive na empresa, com a paixão que despertou em mim, e aí eu acabei enveredando também, me especializando nessa área. Nossa, que legal. Você sente que a sua formação ela te preparou bem para esses desafios da área, ou você percebeu algumas lacunas que você precisou preencher posteriormente? Inúmeras lacunas, porque é tudo muito
técnico. E aí, quando você... No meu caso, eu já estava inserida na área, e eu tinha, por exemplo, matérias de treinamento e desenvolvimento, onde eu entendia ali que eu estava anos à frente. Por favor, não encarem isso como soberba, é porque realmente eu entendi que não havia uma profundidade no tema, nos temas ali abordados. E até mesmo quando você hoje busca, por exemplo, pós-graduação, às vezes você inicia um curso e você vê que aquele curso não está 100% alinhado com o que você busca, porque você já tem uma base, você quer se aprofundar e está raso. Então, eu sinto que a minha formação ela não foi 100% ali, como é que eu posso dizer, robusta, né? Não trouxe o que eu precisava efetivamente para atuar. Para mim foi tranquilo, porque eu já estava na área, então foi mais ali a certificação, etc. Muito obrigada. Bom, vou passar minha fala para a Natália, que ela vai te fazer algumas outras perguntas, mas de uma forma que a gente vai ficar aqui conversando um pouco. Para saber um pouco mais Boa sobre... noite, Juliana. Tudo bem? Boa noite, Natália. Vou dar continuidade às perguntas. E você falou aí da questão das facilidades, da sua trajetória acadêmica. Então, quais foram as suas principais facilidades e também adversidades, os desafios que você encontrou nessa área de trabalho? Na área que eu trabalho, é isso? Isso. Eu acho que as facilidades era que eu comecei minha trajetória profissional corporativa, digamos assim, antes eu era operacional, e uma empresa com uma cultura muito jovial. Então, eu podia ser eu mesma, então eu acabei me desenvolvendo muito, de uma maneira muito tranquila, muito fluida. Eu não precisei primeiro me adequar a uma cultura para depois aprender. Não, era a Juliana ali e era tudo muito tranquilo de você aprender e você conseguir imprimir a sua característica, enfim, dar a sua cara realmente no seu trabalho. E as dificuldades é que quando você trabalha em empresas que são terceirizadas, você tem um trabalho muito precarizado. Então, às vezes, por exemplo, eu tinha uma grade de treinamento de 16 dias e alguém virava e falava assim, dá em 5. Não, mas não tem como, são 16. Para que a pessoa consiga atender bem alguém da linha, ela precisa ter 16 dias para ela ter base, insumo. E aí falava, não, mas eu preciso em 5, porque está todo mundo pedindo admissão, ou eu coloco ou eu tomo multa. E aí você sentir que o seu trabalho está sendo jogado no lixo, porque você está colocando pessoas ali para colocar o headset na cabeça e essa pessoa não vai conseguir trabalhar bem, ela não vai conseguir performar bem, e não é por culpa dela, é porque ela não teve as ferramentas necessárias para desempenhar aquele trabalho. Então, isso me frustrava muito, sabe? Não era uma vez ou duas, não, era lugar comum. Obrigada. E mais voltado para essa área de treinamento. Como é essa área? Como é que funciona? E tem tipos de treinamento ou é um tipo de treinamento? Você pode falar um pouco sobre? Existem treinamentos técnicos, onde você precisa desenvolver uma competência específica. Um exemplo, hoje a gente tem aqui no Boticário operações logísticas, então a gente às vezes contrata uma empresa para aplicar treinamentos para os auxiliares de expedição, para que eles se tornem operadores de empilhadeira. Então, eu dou um treinamento técnico que eu capacito essa pessoa para que ela consiga atingir outra posição. E os principais, na época do call center, eram os treinamentos comportamentais, né? Técnicas de venda, empatia, sensibilização, etc, etc, etc. Porque, por ser um público que tem, talvez, uma característica muito peculiar, a gente precisava muito massificar ela com o treinamento comportamental. Então, hoje a gente tem técnico, tem comportamental, existem técnicas voltadas ali, esses são os principais, e a gente aplica as técnicas ali de acordo com o LNT, que é o levantamento da necessidade de treinamento, que a gente embasa ali com base em entrevistas, análise de indicadores, etc., para entender que tipo de ação a gente precisa realizar em cada uma das situações. Obrigada. Você falou sobre o setor de vendas. E em relação ao público-alvo, como esse treinamento ele é adaptado para diferentes perfis no âmbito organizacional, por exemplo? O setor de vendas, o setor de gestão e liderança, como é feito essa adaptação?
É bom, você precisa entender o seu público, quais são as necessidades que ele tem, o foco que você vai trabalhar, e aí você faz essa adaptação. Existem outras formas também de treinamento, como, por exemplo, on the job, que é o treinamento que a pessoa faz ali na estação de trabalho. Então, às vezes, esse tipo de técnica, ele te facilita para que uma pessoa consiga estar pronta de forma mais rápida para executar aquela função que você precisa. E-learning, etc. Então, você precisa muito entender onde você quer atuar, realizar uma análise de caso, um estudo, ir para campo. É o tipo de atuação que não dá para você atuar 100% de forma remota. Você precisa ir para campo, entender, estar próxima das pessoas que vão receber esse treinamento para que você realize o diagnóstico da melhor maneira possível. Exemplo, a gente já recebeu, na época do call center, acionamento para fazer treinamento técnico, né? Desenvolver ali nas especificações de um grande banco que a gente atendia. Só que o problema não era a técnico, eles conheciam quais eram as normas, as NRs, etc. Eles não queriam aplicar. Porque eles estavam cansados. E aí, nesse caso, você precisa fazer um treinamento realmente comportamental e não realmente de acordo com o que o gerente da operação está te pedindo. Você precisa ter um posicionamento muito claro do que você vai fazer, do seu trabalho, entender o que é o seu trabalho para depois você se dispor, né, a executar a ação que é demandada. Até porque acredito que isso possa afetar, né? Essa questão do superior, vamos supor. A demanda que ele traz e você precisa realmente fazer o seu trabalho para depois tentar entender o que ele está querendo naquele momento dentro da empresa. Exatamente. E aí você, com o tempo, você vai aprendendo o time de como você vai falar isso. Porque não dá para você falar, não vou fazer o que você quer, acabou. Não, você precisa embasar até mesmo essa devolutiva, estruturar muito bem o que você está fazendo, o que você está passando para ele, para que ele entenda que você não está jogando contra, mas você está, digamos assim, jogando da maneira certa. Você precisa ser assertivo na sua ação. Certo, perfeito. E durante a sua trajetória, teve alguma situação desafiadora ou marcante que você gostaria de falar para a gente? Amada. Bom, eu acho que foram muitas, mas eu acho que a mais, talvez, respeitosa que eu vivi profissionalmente foi eu voltar de licença maternidade e me ligaram 2 dias antes e falaram assim, ó, a sua área acabou, que era treinamento, você agora vai para recrutamento e seleção. E eu nunca tinha feito recrutamento e seleção. E eu precisei aprender na pancada a fazer e vai, tapa nas costas e vai, porque a sua área acabou. E se você quiser continuar empregada, é lá que você vai trabalhar. Então, eu acho que essa foi a mais difícil. Hoje eu amo recrutamento, mas foi um início muito traumático. Eu tenho muito cuidado quando eu recebo alguém que está começando, de ser um suporte que eu não tive, sabe? De ser o âncora, de segurar na mão, digamos assim, porque eu sei que isso faz toda a diferença. Tá bom, obrigada, viu? Nada. E quais são os materiais ou recursos, tanto intelectuais e materiais, que são indispensáveis para você conseguir realizar seu trabalho? Bom, hoje eu trabalho em recrutamento, então eu preciso da internet, do computador. O fone eu até consigo passar batida sem ele, agora a internet e o computador são os recursos materiais que eu tenho, né, para que eu consiga executar ali meu trabalho, porque eu trabalho 100% remoto. E quais seriam os outros recursos que você perguntou? Desculpa. Intelectuais. Intelectuais. Seriam competências, digamos assim, que você está falando? Ah, beleza. Bom, resiliência, agilidade, relacionamento interpessoal. Muitas vezes é um jogo político, digamos assim, que você precisa exercitar. Acho que são as principais competências que hoje eu preciso utilizar aqui no meu dia a dia. Agora eu vou passar a palavra para Gabriel, para ele fazer mais perguntas para você, viu? Obrigada. Tá bom, Gabriel, fica à vontade. Vou só rapidinho, não sei se Natália perguntou sobre se você acredita que existe alguma habilidade ou que faz parte dessa área.
tem uma habilidade que você olha, alguma característica que é especificamente dessa área de treinamento? Especificamente, empatia. Sim. E aí, a empatia não é você agir com o outro como você gostaria que agissem com você, não. É entender o que o outro espera e agir da maneira que ele quer. Porque, às vezes, o parâmetro que é para mim é totalmente diferente, por exemplo, para você, Ellen. Então, eu preciso entender quais são as suas expectativas, o que você hoje precisa, para que eu consiga trabalhar ali, pautando na sua necessidade. Tá certo. Pronto, agora eu passo para a Gabriel. Oi, Ju, boa noite. Olá, boa noite. Eu quero dizer que eu achei bastante significativo a sua causa na área da psicologia organizacional, né, de incluir as pessoas que precisam ter uma oportunidade, né, na questão etarista, classe raciais também. Eu achei muito significativo e interessante. Bom, eu vou perguntar, né, sobre a área do treinamento. Eu queria saber quais são as técnicas que você utiliza para desenvolver os treinamentos e para desenvolver também as pessoas nessa área. Então, hoje eu não atuo mais em treinamento, tem 7 anos especificamente que eu não atuo mais em treinamento, mas na época, né, que eu trabalhava nessa área ainda, a gente utilizava o treinamento presencial, o treinamento on the job, que era o carrapato, como eles chamavam na operação, e o treinamento e-learning. Em algumas operações, a gente gravava um treinamento e replicava para outros estados, porque essa cultura do remoto ainda não era massificada dessa forma, né? Então, eram esses treinamentos que a gente utilizava muito na operação. O on the job, com uma constância que me desconcertava às vezes, porque não era simplesmente um carrapato. A gente também tinha, às vezes, sistema parou, sistema travou, preciso que a operação fique intertida. Aí vai, treinamento, corre, imprime folha, e vai para o meio da operação aplicar treinamentos ali, ou técnico, ou comportamental, no meio da operação. Então, às vezes, era um pouco desorganizado nesse sentido, mas esses eram os principais técnicas que a gente utilizava de treinamento naquela época. E como você se mantém atualizado para dar seguimento ao seu trabalho, para aprender novas técnicas, novas metodologias mesmo para aplicar na sua área? Cara, eu acho que hoje, uma pessoa que fala para mim que não consegue se desenvolver porque não tem grana ou por alguma coisa assim, eu confesso para você que eu tenho um pouco de preconceito, porque eu falo assim, cara, tem tanto curso, tem FGV, tem a Fundação Bradesco, tem a Conquer, que vira e mexe está liberando vários cursos ali de graça. Então, eu procuro sempre assistir palestras, e tudo 0800, gente, não tem grana, sou pobre, tenho mãe, enfim, não tem como. Então, eu vou muito nessa vertente de palestras, seminários, workshops. Tem muita coisa bacana, principalmente hoje nesse formato do remoto, que a gente tem a possibilidade de se desenvolver. Então você não troca com pares? Não, eu prefiro beber em outras fontes. Eu prefiro ir para o mercado e ver o que está sendo, acompanhar a tendência, acompanhar LinkedIn, enfim. Eu acho que isso me dá um norte legal aí e uma bagagem também muito bacana para exercer aqui o meu trabalho. Bom, aproveitando esse gancho da área remota, quais são as principais diferenças que você classificaria com relação ao presencial e à área remota? Bom, flexibilidade, exige também de mim muita maturidade. Ontem estava até brincando com um amigo meu de um meme, que era assim, eu trabalhando 3 da manhã porque eu escolhi ser feliz durante a tarde. E aí, se eu escolher ser feliz, eu vou precisar ficar até 3 da manhã, mas aí a escolha é consequência. Então, eu preciso ter maturidade, que no presencial é muito engessado. Você chega, senta, trabalha e vida que segue. Aqui você precisa gerir o seu tempo. Mas eu também entendo que ninguém nunca me... o pessoal vai ouvir, né? Tá gravando, mas enfim. Eu entendo que no presencial você tem uma troca maior, sabe? Aqui eu preciso chamar alguém. Você pode falar?
mandar um link para a pessoa entrar, para tirar uma dúvida. E no presencial eu levanto, dou um catuque no braço e pergunto. Então, eu entendo que isso tem uma diferença gritante, e no presencial é infinitamente mais ágil, né, essa conexão, essa sinergia entre os times. Mas a cultura, isso eu não vejo diferença nenhuma. Cultura, employer branding, para mim é a mesma coisa, sabe? Mas eu sinto que essa troca, ela fica ali uma pendência, sabe? Em relação a termos financeiros, atendeu às suas expectativas? Trabalhar no RH? Depende muito da empresa, meu amigo. Depende muito da empresa. Tem empresa aí pagando 2 mil para PJ. Dá vontade de dar enfim. E aí, mas depende muito da empresa. Assim, quando eu era terceira, para vocês terem noção, eu hoje, como analista pleno, eu ganho um salário de um líder de área da minha empresa terceira. Tinha um gerente que segurava aí, sei lá, 30, 40 H6 headcount de profissionais na gestão dele. Mas por quê? Porque eu estou numa empresa de ponta. Eu sei que não é a realidade de todo o mercado. Eu sei que não é em todos os locais que tem salário, benefício, etc., que eu tenho. Então, pretendo continuar nesse mesmo nicho para não confesso que voltar é um pouco difícil. E recentemente até participei de um processo que eu acho muito importante, por mais que vocês, depois que vocês enveredarem pela área corporativa, tenham sempre isso em mente. Por mais que vocês estejam felizes em uma empresa, é importante que vocês participem de processos para se testar, para conhecer o mercado, para entender como é que está o posicionamento, teu posicionamento profissional. E eu fiz um processo semana passada, sei lá, e eu até passei, só que não tinham falado salário, que eu acho isso péssimo. Mas, enfim, não falaram salário. Aí, quando vieram falando salário, eu falei, amiga, peraí, ela não perguntou nem o meu. Falei, amada, eu ganho um cadinho mais aí, obrigada, não vou não. Então, e era uma empresa que era do Grupo Bradesco, e me assustou, sabe, muito, o salário que ela falou. Então, assim, era quase R$2.000 a menos do que eu ganho. Então, eu falei, cara, eu realmente, hoje eu estou muito bem posicionada, muito bem colocada na empresa que eu estou. E não só isso, benefícios. Aqui a gente tem, por exemplo, Gabriel, se você se tornar pai, trabalhando no Boticário, você tem licença paternidade de 4 meses. Foi a primeira empresa do Brasil a colocar a paternidade de 4 meses. Para as mulheres, são 6 meses de maternidade. Eles pagam terapia, gente. Eu nunca fiz terapia na minha vida. Só faço aqui porque é de graça. Pagam vacina, escola da minha filha. Que mais? Desconto para comprar produto, day off, folga no aniversário. Então, assim, hoje eu falo para você que compensa muito a minha área. O Gabriel fez o questionamento em relação ao retorno financeiro em RH, né? Em RH. Sim. E voltado ao treinamento, o que você diz sobre o retorno financeiro? Era baixo porque a empresa que eu trabalhava não era legal, Ellen. Hoje, por exemplo, eu trabalhar em treinamento aqui, tá maneiro também, entendeu? É muito o nicho que você vai. Uma vertente bem bacana também, não sei se é pertinente trazer para vocês, é algo que alguns líderes meus fazem, né? Fazem até hoje, que é construir consultorias de treinamento, e aí as empresas contratam você para aplicar treinamento e você atua de forma autônoma. E aí pode ser muito bacana, você consegue um nicho maneiríssimo para tirar aí 15, 20 mil por mês, ou você pode flopar e você não conseguir cliente nenhum e ter que ficar ali equilibrando entre o CLT e a tua empresa. Mas, assim, existem também outras formas de você trabalhar e empreender, digamos assim, com recursos humanos. Perfeito. Bom, para finalizar, Juliana, eu queria saber quais são os conselhos que você daria para alguém que quer seguir essa área da psicologia organizacional. Olha, conheça técnicas, mas nunca esqueça da sua humanidade. Porque você está ali, você tem metas para entregar, indicadores, mas você está lidando com vidas, você está impactando famílias. Porque, às vezes, o emprego ali, que talvez você considere ser operacional, vai ser o sustento de uma família. Então, tenha empatia, seja uma alma humana e, principalmente, respeite o próximo, sabe? Dê retorno, seja claro no seu retorno, seja transparente. Eu, essa semana, falei com o candidato, eu falei, olha, você é muito bom, mas eu não vou te aprovar, por isso. E ele falou comigo, não, a senhora está certa.
Então, assim, eu acho que dessa forma você não traz para si o peso de continuar levando aí a má fama de RH, né, que as pessoas falam. E aí, só trazendo para você a título de curiosidade, esses dias a gente estava com algumas iniciativas aqui de diversidade, enfim, e eu pedi um vídeo para uma mulher trans que eu admiti recentemente. E esse vídeo dela me tocou muito, porque ela falou assim, foi a primeira vez que eu me senti humana, que olharam ali e me perguntaram, ela não tinha ainda a retificação de documentos dela, mas aqui a gente coloca no crachá, no sistema, no e-mail, e durante todo o processo também, o que você precisa para que a gente consiga te receber da melhor maneira possível. E aquilo me tocou muito, porque como eu sou uma mulher cis, eu nunca vivi o que ela viveu, mas eu preciso respeitar a vivência dela, os marcadores que ela traz, que são múltiplos. Mulher, negra, nordestina, trans, numa sociedade onde ela é tratada como invisível, sabe? Então, o principal é isso, seja uma alma humana, faz a diferença. Eu tenho só mais um questionamento. Vamos lá, que daqui a pouquinho eu tenho consultoria para dar, mas dá tempo. Pronto, Dá você tempo. diz aí. Voltando um pouco para o tempo que você trabalhou com treinamento, você precisou completar a sua renda com outras atividades ou só com o seu trabalho de treinamento estava dando certo? Ellen, na época eu não tinha a visão que eu tenho hoje profissional. Uhum. Então, eu não sabia por onde empreender. Hoje, por exemplo, eu dou consultoria de recolocação profissional. Eu até marquei com a menina 7, mas ela não me chamou ainda, então eu vou tocando aqui com vocês. E aí eu faço reformulação de LinkedIn, eu faço currículos, eu tenho amigos que fazem outras atividades. Eu faço o que dá também, porque, como eu falei, eu sou mãe, então também não posso me enveredar em muitas aventuras aí que não dá ruim para mim. Mas naquela época eu não tinha essa visão de vou por outros lados, vou aplicar treinamento à parte, vou fazer o meu corre por fora. Mas se eu tivesse, amiga, teria sido bom, porque o salário não era legal não, tá? Eita. Não era mesmo. Obrigada. E aí, Gabriel? No mais, é isso, Juliana. Eu quero agradecer muito pela sua presença. Foi de grande contribuição para o nosso desenvolvimento e, assim, acabou que eu me apaixonei mais por essa área da psicologia organizacional e quero me aprimorar cada vez mais. Assim, com um exemplo como você, que dá vontade mesmo de continuar estudando, de continuar se aprimorando e ser uma pessoa melhor também. Muito obrigado, Juliana. Verdade. Essa entrevista foi muito importante porque faz a gente continuar com os nossos olhos abertos para todas as áreas e não se fechar apenas em uma área específica. Eu quero essa área, gosto somente dessa. Mas está aberta para conhecer outras áreas também, porque eu gostei muito dessas áreas. Achei, poxa, olha o tanto que a psicologia ela é grandiosa, o quanto que ela é diversa. E as pessoas se fecham apenas em clínica ou área infantil, que é uma área que eu gosto muito, mas é bastante interessante. Eu gostei muito e aprendi várias coisas aqui com você durante essa entrevista. Gostei muito. E muito obrigada. E fiquem tranquilos, tá? Por exemplo, o meu chefe, ele clinica. Ele trabalha com a gente, lidera 17 pessoas e clinica. De 8 às 9 da manhã, 7 da noite. Vários pares meus que são psicólogos também clinicam. E estão aqui no corre também com a gente, porque cada um tem o seu objetivo. Então, dá para conciliar, dá para vir para cá e também enveredar aí por outras paixões, digamos assim, tá bom? Fico muito feliz, confesso para você que quando eu vi o seu e-mail, acho que foi 1 da manhã, eu falei, gente, é uma alma que está sofrendo. Até falei com uma amiga minha também, veio de federal, ela falou assim, amiga, atende ela, porque a federal não é de Deus. Eu falei, tá bom, vou atender. Tá sofrida, então, estudante merece vou atender, vou retornar ali. Estamos esperando pelos dias de glórias. Vai chegar, o diploma de vocês. E algumas empresas, não a minha, mas algumas empresas, elas inclusive fazem, né, uma segregação que eu não acho muito bacana, mas enfim, acontece, por alunos de universidades federais. Então, é mais uma porta aí que eu acho que vai se abrir para vocês, tá bom? Vai.
Muito Claro. obrigada por compartilhar sua experiência, tanto na área de treinamento como de RH. Se você quiser acrescentar algo mais da sua experiência, a gente fica agradecido. Se não, muitíssimo obrigada. Nada, gente. Obrigada. Qualquer coisa vocês podem chamar ali. Às vezes eu demoro para responder, porque a vida não é fácil, mas uma hora eu respondo, tá bom? Prazer, adorei conhecer vocês. Desejo muito sucesso aí na carreira profissional. Amém. Para você também. Muito Muito obrigada. obrigada. Tenha uma boa noite, tá? Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.